todo estrangeiro apavora com uma frase que nós dizemos, que é assim: eu vou acabar com a tua raça. Essa expressão, ela é de uma violência. Primeiro que ela é genocida. Ela é genocida. Você já começa a trazer à tona tudo aquilo que é o horror da vida. É possível, mas não é obrigatório. Eu vou acabar com a tua raça significa não vou deixar rastro. Eu acho que a vingança, ela é como a ideia da raiva. Né? Várias vezes você já leu, né, quanto se disse, é uma frase antiga, não tem autoria definida, que o ódio, por exemplo, é um veneno que você toma, desejando que faça mal a outra pessoa. É você que toma, mas você acha que vai fazer mal para o outro. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é coisa leve. Isto é, tudo bem, ok, isso não é perdão. Por exemplo, você me ofendeu por qualquer razão, ou fez algo que não deveria fazer, e eu te desculpo, mas eu não te perdoo. Isto é, eu continuo convivendo contigo, mas não vou esquecer. O perdão é a promessa do esquecimento. O perdão significa, eu sei, mas eu nunca mais vou lembrar obrigatoriamente, eu não vou trazer isso de novo para a nossa convivência. Nesse sentido, acho que a vingança é a ausência do perdão. E a vingança, em grande medida, como ela não é justiça, né, ela é apenas o troco, ela é apenas o retorno do que não devia, ela não deveria estar nas nossas mãos, porque nós não somos um ser confiável, né, como seres humanos, para fazer tudo que é a justiça. A nossa capacidade de falhar, ela é tão grande que deixar na minha mão ou na tua a capacidade de dar o troco em algo que nós fizeram é meio arriscado. É melhor que a gente crie instituições em que a gente organiza as regras em que será feita a justiça sem que ela seja vingança. Porque essa ideia, no meu entender, de que você possa ficar satisfeito, né, com a revanche, ela é absolutamente vazia. Né? Agostinho tem uma frase que eu acho maravilhosa, que fala sobre a superficialidade de alguns sentimentos, quando ele diz: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Né? Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Qual é a satisfação que a vingança oferece? A justiça, sim. Eu gosto de justiça, né? Gosto daquilo que está no lugar quando foi deslocado daquele lugar onde deveria estar, mas da vingança não. Não é que a gente não tenha desejo dela. Seria absolutamente farisaico, né, da minha parte, dizer que eu não tenho desejo de vingança. Em vários momentos eu tenho. Isto é, em que eu quero, sim, dar o troco. E não estou nem pensando, né, só nas relações interpessoais. Né? Como nós somos, como a gente falava antes, um ser que tem memória, e eu às vezes fico imaginando, aquele cara falou aquilo para mim, né? Ou lá na escola, quando um dia alguém fez alguma coisa, você vai ver, um dia você vai ver. Né? Então, eu sou de Londrina, no Paraná, como você sabe, embora eu more, né, na capital paulista há bastante tempo. Tem uma frase de para-choque de caminhão que para mim é suficiente como vingança, que diz assim: na subida você me aperta, na descida nós acerta. Esta lógica, ela é um pouco assim, espera aí, né? Vamos ver, o mundo dá muitas voltas, mas o desejo da vingança não é algo que a gente deva admitir, trabalhar e até, para usar uma coisa do interior, adubar. Não dá para ficar adubando isso, porque ele faz mal, ele corrói pra gente mesmo. Ele é autofágico, é autodestrutivo. As emoções que eu tive na vida foi conhecer Nelson Mandela, pessoalmente. Eu conheci vários homens e mulheres importantes na minha formação e na minha história. Eu fico honrado de ser humano como Mandela. Eu não sou como Mandela foi, mas eu fico honrado de estarmos na mesma espécie. Na mesma raça humana, né? Na mesma espécie. Na mesma espécie. Mandela veio ao Brasil logo depois que ele foi libertado, e eu tive a honra de também estar, quando ele veio visitar a cidade de São Paulo, eu era secretário de Educação, na prefeitura ele veio visitar, e eu tive a honra, Xalita, de apertar a mão do Nelson Mandela. Você imagine, quando eu apertei a mão do Mandela, as minhas pernas bambearam. Porque eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da decência. Não é toda hora que a gente aperta a mão da decência. Você se lembra, ao mencioná-lo, que ele, quando tomou posse como presidente, né, da África do Sul, no primeiro governo, logo depois do Apartheid, que ele fez o famoso jantar, né, em que as pessoas recebem aqueles que vão honrá-lo por ser o presidente. Você se lembra que ele convidou para sentar ao lado dele os dois carcereiros. Impressionante. Aliás, é mais do que isso, é irritante. É irritante. Como é que ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Ele me humilha ao fazer isso, porque eu gostaria de ser capaz dessa grandeza. Exatamente. Eu sou bem menor que ele, não que isso seja, né, um alto desprezo, mas é verdade. Um homem que passa 27 anos preso, 18 numa solitária, de 1,60 m. Mandela tinha 1,90 m de altura. Em 18 anos ele ficou recluso numa pequena jaula, onde ele só saía para ser interrogado e torturado. Advogado,
né? Um homem que tinha toda uma trajetória possível, líder na comunidade dele, e ele, para o jantar de posse, em vez de convidar as grandes autoridades, ele chama para sentar um de cada lado os carcereiros. E ainda ao ser perguntado, diz, é porque eu queria que eles me vissem como um humano. Quer dizer, isso é de uma grandeza. O que faria você ou eu, claro, se a gente passa 27 anos sendo torturado, preso, vitimado, ofendido, né, agredido, e aí você tem em mãos o poder de ser presidente da República. De retribuir tudo, de dar o vingar, troco. de dar o troco. O que ele faz? Ele humaniza a ideia e não se rebaixa. É de uma grandeza imensa. Eu acho que a gente tem poucos homens e mulheres na história que foram capazes de fazer isso com tamanha densidade. Claro, Jesus de Nazaré o fez, né? Mas é outra dimensão. Né? Mas a gente encontra isso em Sócrates, né? Que vai sim para o fim, para a morte, com a cabeça erguida. Não quer fugir. Não quer, não sai. A gente encontra isso, né, naquilo que fez um dia Siddhartha Gautama, no modo de vida que escolheu. Encontramos isso com Martinho Lutero, naquilo que conseguiu enfrentar. Essa fragilidade de alguém que se torna grande, quando você cita o Mandela, né, em vez de lamentar, o que ela fez? Ou ele fez? Foi atrás, foi buscar. Alguns filósofos conseguiram trabalhar bem essa ideia. Você lembrou Aristóteles, né? A gente tem essa conversa com Kant também, vai lidar com a ideia de uma paz perpétua, né? Em que a gente tem a abolição do sentimento de vingança, né? Mesmo aquilo que é discutido por Hegel, né? Quando ele diz que quem exagera o argumento prejudica a causa. Esse é o grande dilema agustiniano, né? Lutero resolveu de um modo, que foi pegar de Agostinho a ideia de predestinação, e aí é a providência divina que vai resolver, né? Eu acho que a lógica agustiniana, depois, mais tarde, em Tomás de Aquino, que não seja pré-determinista, vai nos levar a uma questão. Que Agostinho eu acho que resolveu bem. Porque qual foi a grande questão do Agostinho? Qual é a origem do mal? Se existe uma divindade, se existe um Deus, e ele faz todas as coisas, por que ele fez o mal? Nesta hora... Porque ele é plenamente bom, claro, não poderia ter feito mal. Exatamente. Como é que Agostinho resolve isso, que eu acho magnífico? Ele diz, não há por parte de Deus, que é um ser de bondade, a criação do mal. O que ele cria é a liberdade para o humano. E o humano pode escolher o bem, e o mal é a ausência do bem. Quando o bem se ausenta, isto é, ele se retira, o mal vem à tona.